Bom dia para vocês. Bom dia. Hoje, na aulinha de hoje, nós vamos falar sobre contos de fada. A tia mandou uma atividade para vocês, que é a atividade número 90. Na atividade, está explicando primeiro o que é conto de fada. O que é um conto? O conto é uma narrativa. O que é narrativa? É narrar, é contar. Então, o conto é uma história que foi inventada e ela tem vários personagens na história. E a história tem começo, meio e fim. E no conto, essa história ela é passada de geração para geração. Então, são histórias inventadas há muito tempo. Os contos de fadas são inventados há muito tempo. Só que aí os pais vão contando para os seus filhos, né? Os avós vão contando. E algumas pessoas resolveram escrever. Então, cada pessoa que escreve um conto de fadas, ele escreve do jeito dele. A gente fala que é a versão. Eu coloquei para vocês ontem uma história Chapeuzinho Vermelho, que é um conto de fadas, e anteontem, né, na segunda-feira. E o conto de fada era com os personagens da Turma da Mônica. Então, é uma versão. Hoje eu coloquei 3 livros no grupo e uma história em áudio. Aquela história em áudio é uma história bem antiga, quando a Tiliane era pequena. Tinha uns disquinhos que antigamente não era assim, a gente não ouvia história, não era no computador, era em disco. Aí tinha uns disquinhos, né, que a gente colocava e ouvia. Aí a gente tinha que imaginar a história, porque não tinha o desenho, não tinha a imagem. Ou então a gente lia a história, né? Então eu coloquei para vocês primeiro o vídeo da história de Chapeuzinho Vermelho, depois eu coloquei um áudio, depois vocês vão assistir lá no grupo, vocês vão entrar lá e assistir o áudio, que é a história bem antiga, que é a que a tia Eliane escutava quando era criança. E eu coloquei 3 livros de Chapeuzinho Vermelho. É a mesma história, só que cada história foi contada por um autor diferente. Então, cada autor escreveu do seu jeito. Aí a gente fala que é a versão, né? A versão do autor. Bom dia, Ítalo. Pera, Bom dia, Ítalo. onde você quer? Bom dia. Coloca a máscara direito, Ítalo, tira o brinquedo lá. a tia está explicando sobre os contos de fadas, tá? A tia estava falando com seus coleguinhas aqui que os contos de fada são histórias bem antigas que os nossos antepassados, avós, né, contavam para as crianças. E alguns autores escreveram essa história, né? Então, cada autor é quem escreve, é o escritor. Aí cada autor escreve de um jeito. Só que assim, a história ela tem sempre o mesmo tema. Igual o Chapeuzinho Vermelho vai ter. Sempre que vocês forem ler ou ouvir a história, sempre vai ter o lobo mau, sempre vai ter a mamãe da Chapeuzinho, a vovó, a Chapeuzinho Vermelho, né? E sempre vai ser contada, né? Com o início da história, né? A mamãe pedindo para ela ir levar doces, né? Para vovozinha. E aí ela depois encontra o lobo mau vai na casa da avó, né? E aí vocês vão ler a história e vão ouvir. Depois vocês vão entrar no grupo e ver a história que a tia colocou lá, tá? Então, relembrando, o que é um conto? É uma narração. Narração é uma história contada, né? E essa história, ela pode ser escrita ou falada. E os personagens são reais? Não, é ficção. O que é uma ficção? É uma história inventada com personagens inventados. Por exemplo, na vida real, lobo fala? O lobo Fala. Na fala? vida real, os lobos falam? Não, né? Lobo é um Não. animal que não fala. Só que do conto de fada ele fala, né? Por quê? Porque o conto de fada é uma ficção. Ficção é história que não é real. Ela é inventada. Eu vou colocar para vocês agora. Vou colocar para vocês uma das histórias que a tia colocou no grupo, tá? E a tia vai ler para vocês, tá? Eu quero que vocês ouçam. Vou ler uma versão.
Peraí, só um pouco. Deixa eu te projetar aqui primeiro. Peraí. Eu tô dando aula, tá? Já está projetando para vocês a história? Uhum. Tá, né? Então, essa primeira história aqui foi o primeiro livro que a tia colocou lá no grupo, ó, Chapeuzinho Vermelho. Toda a história, quando é um conto de fadas ou um conto, vai começar com essa frase aqui, ó. Era uma vez. Era uma vez significa que é há muito tempo atrás. Então, sempre que a história começar com era uma vez ou então certa vez, está mostrando que é uma história antiga, tá? Então, eu vou ler para vocês. Era uma vez uma menina que vivia em um vilarejo perto da floresta. Sua avó havia feito uma capa vermelha com um capuz. Como a menina sempre usava essa capa, as pessoas passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Certo dia, sua mãe lhe disse: leve este bolo e este remédio para sua avó, pois ela está doente. Mas lembre-se de que não deve desviar do caminho e não falar com estranhos. Este é o começo da história. Então, todo esse parágrafo aqui que a gente está vendo é o início da história. Agora vamos continuar. Então, olha aqui a mamãe dela mandando ela entregar a cestinha com remédio e doces para a vovó. Enquanto a menina caminhava, uma sombra apareceu ao lado dela. Para onde você está indo tão cedo, Chapeuzinho Vermelho? Perguntou o lobo. Vou para a casa da minha avó para dar-lhe bolo e remédio. Ela mora do outro lado da floresta. Então o lobo pensou: esta garotinha seria um saboroso jantar. E logo disse: Chapeuzinho Vermelho, olhe essas lindas flores que crescem à beira do caminho. Olha ele tentando enganar Chapeuzinho. Você não acha que sua avó adoraria ganhar algumas dessas lindas flores? Perguntou o lobo. Com certeza sim, respondeu a menina. A garotinha deve ser mais saborosa do que a avó, pensava o lobo. Mas se eu for muito esperto, posso pegar as duas. Então, enquanto o Chapeuzinho Vermelho entrava na floresta, o lobo mudou o seu caminho e correu até a casa da vovó. Lá, ele bateu na porta. Quem está aí? Perguntou a avó. É Chapeuzinho Vermelho, respondeu o lobo. Entre, a porta está aberta. Então o lobo empurrou a porta e ela se abriu. Quando viu aquele enorme lobo entrando em sua casa, a avó juntou todas as suas forças e saiu correndo. Por fim, acabou se trancando dentro do guarda-roupa. Como o Chapeuzinho Vermelho já estava prestes a chegar, o lobo se apressou em pegar uma das camisolas da vovó e a vestiu. Depois colocou a touca dela, até passou um pouco do perfume dela atrás das orelhas. Quando a menina chegou à casa, chamou
mas ninguém respondeu. Então, ela entrou e se aproximou da cama. Vovó, que orelhas grandes a senhora tem? Ela falou. São para ouvir-te melhor, respondeu o lobo com voz rouca. Olha a Chapeuzinho aqui. E que boca grande a senhora tem? Falou o Chapeuzinho Vermelho. É para comer você. Ao ouvir isso, a menina saiu correndo em disparada. O lobo até correu atrás dela, mas como estava com muita fome, logo ele parou de persegui-la. E foi comer o lobo que ela havia e foi comer o bolo que ela havia levado para a avó. Depois disso, o lobo deitou-se na cama da vovó e dormiu. O caçador que vivia na floresta, quando viu o lobo na cama da vovó, achou aquilo muito estranho. Do lado de fora da casa, ele encontrou o Chapeuzinho Vermelho e lhe contou o que havia acontecido. Então ele entrou, libertou a vovó, que ainda estava no guarda-roupa, e com a ajuda dela e de Chapeuzinho Vermelho, deu ao lobo um remédio por ele ter comido tanto. Quando o lobo acordou, sentiu-se muito enjoado, graças ao remédio que havia sido dado a ele. Achando que o bolo que comera lhe fizera sentir-se tão mal, o lobo saiu da casa da vovó e nunca mais voltou. E o Chapeuzinho Vermelho e a vovó não precisaram mais de ter medo dele. E assim termina a nossa história. Nessa história aqui, o lobo, ele não morre, mas em outras histórias, a tia colocou mais duas lá no grupo. Vocês vão ver aqui nas outras histórias, tem história que o caçador mata o lobo. E tem história que o lobo cai dentro do rio. Vocês já viram essas outras versões da história? Não? Elas estão lá no grupo, tá? Aí, quem entrou agora, perdeu o comecinho da história. A tia leu a primeira história que colocou no grupo, tá? E a tia colocou 3 histórias de Chapeuzinho Vermelho lá. A tia explicou, revisando, que Contos de Fada é uma história fictícia. O que é fictícia? Que não é real. É uma história que foi inventada e ela é contada de geração para geração. A vovó conta para sua filha, depois sua filha conta para sua filha, e aí chegou até aqui onde a gente está. E os escritores, eles colocaram ela no papel e escreveu, então virou livro, virou filme. Então hoje nós temos várias histórias com versões diferentes. Chapeuzinho Vermelho é uma história que tem uma versão, né? Ela tem uma versão, tem várias versões. E aí a tia quer que vocês leiam essas histórias. Quem já consegue ler a história toda, pode pegar o livro e ler sozinho, tá? Quem ainda não consegue ler a história toda, vai pedir para um adulto ajudar na leitura. Vai lendo com você, mas tenta ler as palavrinhas, tá bom? E qual é a tarefa de hoje? A tarefa de hoje é fazer um registro da história no caderno. Como vocês vão fazer o registro? Vocês podem desenhar a história, escrever o nome da história, escrever o nome dos personagens, tá? Quem consegue já até escrever a história, pode escrever a história também, tá bom? É para fazer um registro, mas quem não der conta de escrever a história, basta escrever o nome da história, fazer o desenho e o nome dos personagens. Depois, vocês vão contar essa história para mim. Vocês podem fazer um áudio ou então gravar um vídeo contando a história, tá? Aí vocês vão contar do jeito de vocês, do jeito que vocês entenderam, tá?
Mas antes, ouçam primeiro o áudio que a tia colocou no grupo, com a historinha de Chapeuzinho Vermelho. Leiam a história de um dos livros. E aí depois você vai lembrar da história e vai contar do seu jeito. Vocês entenderam o que é para fazer? Entendeu? Então faz assim. Faz assim. Entendeu? Ótimo, muito bem. A tia está gravando a aula. Semana passada não deu certo para gravar, que o computador da tia não gravou. Aí eu vou postar no grupo para quem não assistiu a aula, tá? Então, a nossa aulinha de hoje era sobre contos de fada. Quem gostou da história? Quem gostou? Eu quero ver um desenho bem bonito no caderno, viu? Vocês vão fazer um desenho bem bonito. Vão mandar para a tia a foto depois. Agora eu quero tirar uma foto com todo mundo. Aparece todo mundo aí para a tia tirar uma foto. Bem bonito. Aí. Cadê? Valentina, fica quietinha que você tá parecendo um fantasminha na câmera. Você tá mexendo. Ah, tá. Aí, muito bem. Agora, a tia vai desligar e vocês vão... Por que a tia vai desligar? É porque estão mexendo a energia aqui, aí toda hora está desligando a energia, tá? Aí, agora a tia vai esperar as atividades de vocês. Quem tiver com tarefas atrasadas lá das outras semanas, tem que mandar essa semana, porque a tia tá colocando notinha essa semana. A prova vale 4 pontos, que é aquela que vocês fizeram, tá? E as outras notas, que são 6 pontos, é as tarefinhas, é quando vocês participam da aula do Google Meet, quando assistem os vídeos, tá bom? Então, eu preciso que quem tiver com tarefinha atrasada, mandar a tarefinha atrasada. Tem aluno que ainda não mandou o cartaz do meio ambiente, a tia está esperando, tá bom? Mas a maioria já mandou, só alguns. Eu vou colocar no grupo depois quem não mandou ainda, tá? Para vocês lembrarem de mandar, certinho? Semana que vem é recuperação. A recuperação para aqueles coleguinhas que estão devendo muita tarefa e que saiu mal na prova. Aí eu vou falar quem é que ficou de recuperação, tá? Certinho? Então, beijinho para vocês. E boa tarefa, que a tarefa seja bem feitinha. Eu quero ver coisa bem bonita, viu? Viu? Tchau. Tchau. Vamos fazer a tarefa, né?